No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre a cultura Red Pill. A gente vai reagir a um vídeo do canal Fúria e Tradição, falando um pouco sobre a influencer cristã Jordânia. E através desse vídeo a gente vai reagir e vai comentar algumas frases, algumas falas do Felipe, o dono desse canal, e mostrar para vocês como a cultura Red Pill é totalmente antibíblica, como ela vai contra aquilo que Jesus nos deixou, aquilo que Jesus nos ensinou, aquilo que a palavra de Deus fala, né? A gente vai mostrar através desse vídeo como nós homens devemos nos comportar de verdade, que a masculinidade que Deus espera de nós é a masculinidade bíblica e não é a masculinidade que está sendo pregada nos dias de hoje. Assim como o feminismo é algo do diabo, a gente vai mostrar que o Red Pill também é algo do diabo, porque mesmo que esses dois movimentos têm coisas boas, coisas que a gente pode elogiar, isso não significa que são movimentos bons, são movimentos das trevas, são movimentos do diabo para enganar as mulheres e os homens dos dias de hoje. Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre o Red Pill, qualquer hora a gente fala um pouco mais sobre o feminismo, mas o intuito desse vídeo é realmente mostrar que esses dois tipos de movimento, principalmente o movimento Red Pill, nesse vídeo aqui, não é de Deus, é do diabo. Para que você jovem, você adulto, você homem de mais idade, entenda qual é o tipo de masculinidade que a gente precisa ter, que é uma masculinidade bíblica, é a masculinidade onde o homem ama como Jesus amou a sua igreja. É uma masculinidade que está pautada na Bíblia, nas Escrituras, na Palavra de Deus, e não nisso que está sendo pregado por esse movimento totalmente diabólico. Bom, sem demora vamos reagir ao vídeo, mas antes deixa eu me apresentar. Meu nome é Wesley Gobato, sou estudante de teologia e fiz esse canal para fazer aquilo que eu mais gosto, que é falar da palavra de Deus. Se você também gosta da palavra de Deus, se você gosta de conteúdos teológicos, então se inscreva aqui no canal, ative o sininho para que você não perca mais os vídeos aqui desse canal. Eu estou apenas começando e preciso muito da sua ajuda. E como que você pode me ajudar? Você pode me ajudar deixando o seu like nesse vídeo e o seu comentário, porque assim o YouTube entende que meus vídeos são relevantes e começa a recomendar para mais pessoas. Espero que eu possa contar com a tua ajuda. Bom, deixa eu pôr meu fone aqui. O que mais tem aí na vida, cara, é aquela digníssima que passou na mão de todo mundo. A mulher rodou o carrossel, é a mulher o sabonete, a alegria da galera. Mas na sua vez, ela quer esperar até o casamento. Na sua vez, ela quer um relacionamento santo, sério. Na sua vez, tudo vai ser diferente. Agora ela se encontrou e não quer mais se permitir ser usada. Eu sei. Bom, aqui já começa com um grande problema. Ele está criticando que as mulheres elas tiveram vários relacionamentos, várias relações com outros homens, e quando se converte, quando vai para a igreja, ela quer ter um relacionamento santo, ela quer ter um relacionamento segundo os padrões da Bíblia. E isso para ele é um problema. Eu não vejo qual que é o problema que tem nisso, porque se uma pessoa se converte e ela quer agora viver o padrão bíblico, então isso quer dizer que realmente é uma conversão real, né? É uma conversão verdadeira, não uma conversão falsa. Então, o que ele quer? O que esses homens que têm esse tipo de pensamento quer? Que as mulheres, então agora, após a conversão, viva de uma maneira como ela vivia. Então, ela se converteu, mas ela precisa continuar vivendo o padrão que ela vivia no pecado. É esse tipo de pensamento. Eu não consigo entender onde se encaixa a crítica, né? O que mais temos é mulheres que rodou na mão de vários homens e quando chega na igreja elas querem um relacionamento santo. Isso quer dizer que ela se converteu de verdade e quer seguir o padrão bíblico. Não vejo problema nenhum nisso, né? E o interessante é que fala somente da mulher. Eu não entendo por que não fala do homem. Eu não entendo por que não cita homens, né? Mas já é um grande problema aqui no vídeo. Sei. Todo mundo já passou por essa experiência, cara. Eu já passei, todo mundo conhece uma história assim de uma digníssima. E vou te falar
Eu já passei por essa experiência. Todo mundo já passou por essa experiência. Peraí, o que dá pra entender aqui? Parece que então ele fala, eu passei por essa experiência. Então quer dizer que ele se relacionou com alguém que errou no passado, que teve relações com outros homens no passado, mas quando se converteu e foi, né, ter um relacionamento com ele, essa mulher decidiu ter um relacionamento santo. E essa mulher, então, na visão dele, estava errada. Ela não devia fazer isso. Então, para ele foi uma experiência ruim, porque alguém que se relacionou com ele quis ter um relacionamento santo. Em vez de liberar para ele, né? Não quis fazer o sexo antes do casamento. Para ele é um problema. Ele falou da boca dele. Eu já passei por essa experiência. Muitas pessoas já passaram por essa experiência. Peraí. Então quem será que não está querendo renunciar aos prazeres da carne? Quem será que não está querendo renunciar às paixões mundanas? Será que é a mulher que está errada? Porque uma coisa é você pecar e errar lá no passado. Outra coisa é você se dizer cristão e querer continuar vivendo como uma pessoa não cristã. Como uma pessoa do mundo. Como uma pessoa que se deixa levar pelos prazeres mundanos dessa terra. Uma coisa, como cristão, eu acredito realmente na conversão das pessoas. Eu acredito firmemente que uma pessoa pode mudar. Entretanto, eu não acredito nessas influenciadoras gospel. A Digníssima passou a vida no carrossel. Passou a vida em um extremo da degeneração. Aí do nada pulou para outro extremo da super santidade. Aí ela começa agora a organizar a vida de uma forma julgadora. Se antes ela dizia para todo mundo, ninguém pode me julgar. Agora ela fala para todo mundo, eu posso julgar vocês todos. Tem algo errado aí. Tem algo errado nessa história. Muitas vezes, o que mudou na vida dela não foi uma conversão sincera. O que mudou de fato é a forma dela ganhar dinheiro e conseguir ter status. Se antes ela era aquela que lucrava muito, se entregando para todo mundo, agora é aquela que lucra muito, super santa, e fala, não faça isso, sabe? Tendo essa falsa impressão de santidade que a gente sabe que não tem nada a ver. Veja só. Então, a crítica dele é que a conversão não é sincera, né? Porque ela foi de um extremo para outro. Ela foi de um lado para o outro. A grande pergunta é, como que a gente pode julgar se uma pessoa se converteu de verdade, sim ou não? Através dos frutos que aquela pessoa está dando. Então, se a pessoa está dando fruto que vai totalmente contra a nossa fé cristã, se aquela pessoa está dando fruto que vai totalmente contra o cristianismo, contra a Bíblia, aí sim podemos dizer que aquela pessoa não se converteu de verdade. Mas agora, ele está trazendo algo da cabeça dele, falando algo da cabeça dele, sem nenhum fruto. Qual é o momento que a gente pode analisar ali a Jordânia e falar que ela está trazendo frutos de uma pessoa que não é cristã? Frutos antibíblicos. Você não enxerga isso. Você não enxerga esses frutos. Se um dia ela der um fruto que vai contra o Evangelho de Cristo, aí a gente pode falar. Aí a gente pode questionar. Mas enquanto isso não acontece, eu não posso pegar a vida de uma pessoa e falar que ela não se converteu de verdade por causa do passado dela. Porque antes ela era liberal, caía em pecado, e hoje ela prega a santidade. Se a gente for falar sobre isso, então a gente tem que falar sobre Paulo, que era assassino de cristãos, mas que foi escolhido por Cristo para pregar o Evangelho. E Paulo, ele fala sobre santidade. Paulo fala sobre moralidade. Mesmo ele, no passado, sendo um assassino de cristãos. Paulo vai falar que entre os apóstolos ele é o menor. Paulo vai falar que entre os pecadores ele é o maior. E mesmo assim, ele foi escolhido por Cristo para pregar o Evangelho, para falar sobre santidade. Paulo escreveu cartas para igrejas para exortar, para denunciar os seus erros, os seus pecados, as suas falhas como cristão.
Então, o discurso dele não faz sentido nenhum dentro do evangelho. Agora, ele vai falar que a crítica dele é porque não é uma conversão sincera, mas é um meio para ganhar dinheiro. É um meio para lucrar. Bom, até nesse momento a gente também não tem frutos nenhum de que essa menina usa da sua fé para lucrar. Usa da sua fé para ser rica. Usa da sua fé para ter status. Bom, ela ser famosa, ter bastante seguidores, ela ter seu próprio negócio e anunciar seu próprio negócio na rede social, não quer dizer que ela está usando da fé dela para ganhar dinheiro. Existe diferença nisso. Porque uma pessoa que pensa apenas do dinheiro, ela inverte até seus valores. Quando a gente vai para a Bíblia e vê a vida de Balaão, que era um profeta de Deus e que tudo que ele profetizava era da parte de Deus, mesmo assim ele era um falso profeta. Por que ele era um falso profeta? Porque ele pensava apenas no benefício próprio. Ele profetizava da parte de Deus, mas ele levou, através do seu ensino, o povo de Israel a pecar. Por causa da intenção do seu coração de lucrar, de ter benefício próprio para si mesmo. Então, a gente vê frutos em pessoas quando elas pensam apenas no seu próprio benefício, apenas no dinheiro. A gente vê frutos. E para mim, ao meu ver, o que ele está fazendo é a mesma coisa. Porque ele está usando a internet para falar de fé, para falar sobre o cristianismo, para expor pessoas. E ele vende curso. Então ele não está ganhando dinheiro através da fé das pessoas? Ele não está ganhando dinheiro? Por que ele pode, ela não pode? Ah, porque ela tem mais seguidores que ele. Porque ela é mais famosa que ele. Então, se trata sobre número de seguidores. O simples fato de você ansiar e pensar em um casamento molda a sua forma de se comportar e agir. Molda a forma de você se relacionar. Então, a pessoa que tem uma vida extremamente promíscua, que faz o que quer, essa pessoa já está deixando muito claro que ela não se importa com o casamento. Ah, mas Felipe, as pessoas podem mudar? Deixa eu explicar uma coisa. Caráter, né? A palavra caráter vem de característica. São as coisas que não mudam. Nós somos levados a pensar que as pessoas mudam com extrema facilidade. Isso simplesmente não é verdade. O caráter da pessoa, ele se mantém no decorrer de toda a vida dela. Ele vai ser aquilo que é agora, vai ser aquilo no futuro. As coisas não mudam. Então, uma digníssima que era extremamente... Essa é a palavra que eu vou usar. Ela simplesmente não vai mudar de uma hora para outra para se transformar numa santa. Isso simplesmente não vai acontecer. Ainda que ela possa se forçar um determinado comportamento que naquele momento é lucrativo, ela projeta que vai continuar lucrando daquela forma, em algum momento ela retorna ao comportamento antigo. A gente tem exemplo disso. A gente pode ver, por exemplo, a André Sourac e tantas outras digníssimas que estavam na igreja e depois simplesmente despirocaram em todas as formas. Olha como o argumento dele não tem base nenhuma na Bíblia. Ele diz que uma mulher que vivia vulgar, né? De uma forma vulgar, que vivia sem pensar em casamento, que ela não pode mudar de uma hora para outra, porque o seu caráter era um e o caráter permanece o mesmo, o caráter não muda. Bom, será que ele não conhece o Evangelho de Deus, que é o poder para a salvação? Ele disse que acredita na conversão, mas agora a sua própria fala é uma fala totalmente contrária à conversão. A gente já usou o exemplo de Paulo. Paulo mudou de uma hora para outra. Paulo era um assassino de cristão e de uma hora para outra ele deixou de ser assassino de cristão. Paulo não acreditava em Cristo Jesus como Messias e de uma experiência que ele teve, ele passou a acreditar em Jesus como o Messias, o Salvador. Por quê? Porque Paulo teve um encontro com Cristo. A partir do momento que uma pessoa tem um encontro com Cristo, ela não permanece a mesma. Tudo muda. O seu caráter, seus comportamentos. Isso quer dizer que a pessoa vai deixar de pecar? Não. Mas a pessoa agora não vai viver mais no pecado. Porque isso não cabe mais a ela.
Porque agora, dentro dela, tem o Espírito Santo que convence o homem do pecado. Convence o homem do seu pecado. Eu acho que ele precisa ter um encontro com o cristianismo. Ele precisa ter um encontro com o evangelho. Porque o que ele fala vai totalmente contra aquilo que o evangelho é. Eu posso citar vários personagens aqui que tiveram um encontro com Cristo e a sua vida foi transformada. De um extremo para o outro, como ele disse. Então, não tem sentido nenhum o seu argumento. Novamente, todo esse vídeo está baseado em uma argumentação. Ela usou da sua conversão para lucrar. Mas cadê os frutos? Mostra os frutos, então, disso. Não, ele não está mostrando isso. Está saindo da cabeça dele. Talvez do machismo dele. Do pensamento red pill. Do pensamento do começo do vídeo. Que a mulher, se ela vivia de uma maneira e agora ela quer viver de outra, ela não pode. Ela tem que continuar vivendo daquela maneira lá. Que pensamento cristão é esse? Tudo que eu falo aqui nos meus vídeos são extremamente importantes, porque o objetivo dos meus vídeos é te formar moralmente. Entretanto, existem várias outras questões masculinas que são de suma importância, mas infelizmente elas são negligenciadas, não apenas pela sua... O objetivo dos meus vídeos são formar você moralmente. Como alguém que viveu na imoralidade, segundo ele, pode pregar sobre moralidade. Se a Jordânia não pode, ele também não pode. A conversão dele não é sincera. Não é sincera. Porque ele está usando o vídeo para lucrar. Ele está vendendo um curso aqui. Ó. Ele tá usando da moralidade dele para lucrar. Tá errado. Tá errado, segundo ele. Entende? O que ele está criticando, ele faz o mesmo. Ele faz o mesmo. Por quê? Será que ele nunca fez nada errado? Será que ele casou virgem? Será que ele casou virgem? É uma pergunta sincera. Será que ele nunca se prostituiu? Nunca se masturbou? Nunca viu pornografia? Ele nunca olhou para uma mulher e cobiçou ela no seu coração? Tudo coisa que o cristianismo condena como pecado. Será que ele nunca fez isso? Porque se ele nunca fez isso, aí o discurso dele faz sentido. Ele está falando sobre moralidade, ele está falando sobre moral. Aí ele pode falar. Agora, se ele fez, então ele não pode. Porque ele está falando que a menina não pode, ele não pode também. O discurso dele tem que ser condigente com o que ele diz, com o que ele prega. E aí, vem dando um curso, né, sobre como transar. Seja uma máquina na hora H. Nossa! Que top, hein? Que cristão. Que exemplo de homem. Que exemplo. Levando muitas pessoas pro inferno. Agora, voltando ao nosso assunto aqui, vocês vão perceber nessa questão da Jordana falando, como é totalmente diferente, como tudo aqui é montado, um roteiro muito bem montado para fazer manipulação emocional e se colocar numa forma de vítima. É remorso. Não é arrependimento sincero. Vamos assistir. Esse é remorso. Velho, vou te falar. Dá pro seu namorado. Tu já deu pra todo mundo e agora vai fazer doce pro cara que te aceitou. Estamos com pena do coitado. Essa é uma das milhares de mensagens que eu recebo desse tipo. De homens que falam mentiras a meu respeito. Isso não é verdade. E eu não preciso me provar pra ninguém, mas tô vindo aqui falar sobre a falta de respeito. Ela fala que não precisa se provar pra ninguém, mas ela tem uma vida pública, lucra muito dinheiro, apresentando uma imagem pública de santidade. Tudo que você tem, de fato, é apresentar sim, se provar pras pessoas, porque são essas pessoas que te dão o teu sustento. Isso é falta de vergonha na cara. É a mesma coisa, eu tenho uma vida nas mídias sociais. Eu tenho uma posição nas mídias sociais. É claro que eu sou obrigado a cumprir essas posições que eu apresento. E as pessoas têm o direito de me cobrar sobre isso. Uma das coisas que eu tenho muita discordância com alguns produtores de conteúdo é que eles ficam uma palhaçada falando o seguinte: ah, não, sabe? É porque tem gente aí que fica obrigando você a fazer regra, aí se torna escravo daquilo. Caraca, cara. Se você não quer ter o compromisso de cumprir uma vida segundo aquilo que você fala e ensina, você é um covarde. Tá. Mas cadê? Que ela tá vivendo ao contrário daquilo que ela ensina. Porque esse argumento faz sentido falando do passado dela. Parece que
esse tipo de homem, Red Pill, não consegue associar o que é passado, presente e futuro. Parece que eles não conseguem entender a diferença disso. Passado é passado, presente é presente, futuro é futuro. No momento presente, cadê os frutos que ela está vivendo ao contrário daquilo que ela prega? O que se espera de um homem é que mantenha a sua palavra. Uma das coisas mais importantes na vida de um homem é a capacidade desse homem empenhar a palavra dele e ir até o final. O grande problema hoje é que muitos produtores de conteúdo, influenciadores, eles querem, em qualquer momento, fazer tudo o contrário daquilo que eles ensinam e não querem ser julgados por isso. Então o cara me manda essa. Ah, não, sabe, você não tem que ficar... Então, se eu errar, se eu falar, vamos lá. Se eu falar algo errado aqui nesse vídeo, eu falei uma besteira aqui, eu falei algo errado, eu não tenho direito de voltar atrás com a minha palavra. Eu não tenho direito de gravar um vídeo, de postar na minha rede social que eu errei. Não. Homem não é aquele que deixa de voltar com a sua palavra. Homem não é aquele que fala uma coisa e vai até o final com aquilo que ele falou. Não. Homem é aquele que tem caráter para dizer, eu errei. Eu errei. Homem é aquele que tem caráter para falar que ele está errado. Não tem nada a ver em ser homem e até o final com a sua última palavra. Não. É muito mais homem quem se arrepende dos seus pecados, dos seus erros. Isso é ser homem. Ser homem não é ir até o final com a sua palavra, não. É por isso que o mundo tá a podridão que tá. Para um monte de homem indo até o final com a sua última palavra. Homem é aquele que reconhece que errou. É muito mais homem aquele que se expõe para falar, eu errei, do que aquele que errou, sabe que errou e continua até o final com o seu discurso, mesmo sabendo que ele está errado. Isso não é ser homem. Isso é ser frouxo. Pintam com essa imagem horrível. Não é verdade, tá bom? Isso não é uma verdade a meu respeito. E eu sinto muito por você, que é boca do diabo ficar contando essas coisas a meu respeito. Vocês vão ver o seguinte, o cara que falou isso é boca do diabo, né? O cara tá condenando o cara. A palavra que ela tem pra oferecer pro cara que tá fazendo aquilo que ela diz ser errado é julgar o cara como boca do diabo. Tudo bem. Mas esse cara não merece a chance de redenção como você mereceu? Merece. Em nenhum momento ela falou que não. Merece. Mas próprio Jesus falou para Pedro, arreda-te de mim, Satanás. Mas isso não quer dizer que a pessoa não pode se arrepender? Ela pode. Claro que pode. Em nenhum momento ela disse isso. Mas agora, a pessoa que disse isso aqui, ó, ele não critica em nenhum momento. Ele não fala que a pessoa está errada. Não, ele fala, não, ela está errada, mas a pessoa também está errada em falar aquilo. Não, ele não critica. Por quê? Porque vai com aquilo que ele está dizendo. Porque é o mesmo pensamento, o mesmo comentário é o tipo de pensamento que ele tem. Que os Red Pills têm. Mas isso é ser homem, gente. Isso é ser homem. Sinto muito por você, que é boca do diabo ficar contando essas coisas a meu respeito. Vocês vão ver o seguinte, o cara que falou isso é boca do diabo, né? O cara tá condenando o cara. A palavra que ela tem pra oferecer pro cara que tá fazendo aquilo que ela diz ser errado é julgar o cara como boca do diabo. Tudo bem. Mas esse cara não merece a chance de redenção como você mereceu? Esse cara não merece uma palavra de apoio e ânimo por ele estar totalmente errado, quando você também esteve errado na sua vida e você diz que encontrou a conversão? Redenção é só pra você? O apoio, né, compreensão é apenas pra você? Ué, que amor cristão é esse? Você quer que as pessoas tenham muita calma com você, muito amor, sabe? Ah, não, tadinha, dá bombom pra ela. Tá vendo como tudo que ele fala se encaixa pra ele mesmo? Ele diz que amor cristão é você ter compreensão de que a pessoa errou, mas que ela merece redenção. Que ela pode se converter. Que ela pode se arrepender dos seus pecados. Para ele, isso é amor cristão.
que ele está fazendo com ela? A mesma coisa. A mesma coisa que ele está criticando dela fazer com alguém. Sendo que ela, em nenhum momento, ela disse que a pessoa não pode se arrepender. Ela disse que a pessoa é boca do diabo porque ela está falando algo contra a vida dela, algo totalmente terrível, antibíblico, que realmente é algo que só pode vir das trevas e não da luz. Mas em nenhum momento ela disse que aquela pessoa não pode se arrepender. Agora, ele está falando que ela não tem amor cristão porque ela acha que só ela tem a chance de conversão. Só ela tem a chance de se arrepender. E que o amor cristão é entender que as pessoas erram, mas elas podem se arrepender. Só que no caso dele, para falar dela, não é assim. Porque ele está falando dela por causa do passado dela. Mas mesmo que ela esteja errada hoje, segundo ele, ela tem chance de se arrepender ainda. Então, vamos ter amor cristão, né? Não. Mas pra mim não vale. Pra mim não vale. Tudo que meu namorado tinha pra saber do meu passado, ele sabe. E ele glorifica a Deus pelo que o Senhor fez na minha vida. Essa é a graça do Evangelho. Ele resgata os escarnecedores. Sabe uma coisa que eu fico muito bolado com a igreja hoje? Hoje você dá valor pra caramba pra aquela que rodou o carrossel, meu irmão. Ah, e agora tá na igreja. Mas e aquela que nunca fez nada de errado? Essa não recebe microfone pra falar no púlpito. Essa não é apreciada nas mídias sociais. Essa não ganha fama. Essa o pastor não tá preocupado em exaltar. Mas aquela que fez tudo que é errado, né, e voltou agora como cão arrependido, aí não, agradeço a Deus, Deus. Mas é aquela boa que nunca fez nada de errado, cara. Sabe o que me parece? Parece o filho mais velho da história do filho pródigo. Não aceitando que o pai tem graça pro filho que foi embora e se perdeu. É o filho mais velho que não aceita a graça do pai. Mas a graça do pai não é apenas pro filho que foi embora e se perdeu. A graça do pai também é pro filho que ficou e estava perdido. Ele parece o irmão mais velho da história. Assim como muitos religiosos, ele tira um dado de nenhum lugar, falando que mulheres que vieram do mundo têm mais valor do que mulheres que estão na igreja desde sempre e que nunca fez nada errado nesse sentido, da sexualidade. Mas da onde ele tirou esse dado? Da onde? De lugar nenhum. Se isso existe, está errado também. Porque, para Deus, não existe concepção de pessoas. E pelo contrário, não é porque a pessoa nasceu na igreja que ela é santa. E não é porque ela se converteu. A pessoa é santificada por Jesus Cristo através do Espírito Santo na sua vida. É um processo diário onde somos transformados diariamente em pessoas mais parecidas com Cristo através da obra de Cristo na minha vida. Mas não é porque eu nasci na igreja que eu sou melhor que alguém. Não é porque eu me converti que eu sou melhor que alguém. Não. Porque todos pecaram, foram destituídos da glória de Deus. Todos nós somos pecadores. Todos nós precisamos da graça de Deus. Tanto o filho mais novo que se perdeu, quanto o filho mais velho que estava dentro da casa. Todos precisam da graça do Pai. Então, Raabe, gente, erraram em colocar Raabe na genealogia de Jesus. Erraram feio, cara. Batseba, meu Deus. Por que não colocaram uma certinha? Por que não colocaram uma santinha? Meu Deus, erraram feio. Será que não é porque fala do amor de Deus? Raabe era uma prostituta. Batseba caiu em adultério. Mas estão ali, na genealogia de Cristo. Porque o nosso valor não é medido pela nossa vida no passado, pelos nossos pecados, e sim pelo preço que foi pago
naquela cruz por cada um de nós. Ele resgata as pessoas ímpias que não merecem. E ele traz para sua maravilhosa luz. E foi isso que ele fez na minha vida. E eu sou muito feliz seguindo a palavra de Deus. Se vocês querem saber, eu não tenho a mínima vontade de pecar contra Deus no meu atual relacionamento. Eu amo seguir a Bíblia. E eu sinto muito quando vocês falam que meu namorado é um coitado por namorar comigo. E eu não entendo o que vocês querem dizer com isso. Porque eu acho lindo o que Deus fez na minha vida. É lindo? Isso é exaltar o pecado. Não, irmão, isso é exaltar. Isso é exaltar Deus. Isso é glorificar Deus. Isso é mostrar o que Deus faz na vida de uma pessoa. Pega, você tem a Bíblia na sua casa? Vocês Red Pill, vocês têm a Bíblia na casa de vocês? Abre ela e começa a ler. E veja que a Bíblia tá cheio de homens e mulheres que pecaram, que erraram e que tiveram redenção porque se arrependeram de seus pecados. A Bíblia não esconde o pecado de um sequer. O único na Bíblia sem pecado é Cristo. O único homem da Bíblia sem pecado é Cristo. Todos os outros pecaram. Todos os outros erraram, até o mais certinho. Porque todos pecaram, foram destituídos da glória de Deus. A Bíblia não esconde os erros dos seus discípulos, dos discípulos de Cristo. A Bíblia não esconde os erros e os pecados dos heróis da fé. A Bíblia não esconde o pecado do homem que foi chamado o homem segundo o coração de Deus, Davi. A Bíblia coloca na genealogia de Cristo Raabe, uma ex-prostituta. A Bíblia não esconde os pecados e os erros de ninguém. Isso não é exaltar o pecado. Isso é mostrar o que Deus faz na vida de uma pessoa. O que Cristo gera na vida de alguém. Transformação, arrependimento de pecados. E espero que as pessoas que concordam com esse cara, as pessoas que concordam com a cultura Red Pill, vendo esse vídeo, sejam homens de verdade para se arrepender dos seus pecados. Bom, galera, o vídeo de hoje foi esse. Desculpa aí se eu levantei um pouco o tom. Eu não estou aqui julgando ninguém, falando da vida de ninguém. Não conheço o Felipe, não conheço a vida dele. Eu sei que ele tem família, eu sei que provavelmente tem filhos, tem esposa. Não estou aqui para julgar e nem condenar ele da mesma forma que ele fez com a Jordana. Não é esse o objetivo. O objetivo é te mostrar que pensamentos antibíblicos podem nos levar a um caminho muito errado, de viver um cristianismo que não representa o cristianismo deixado por Cristo para nós. Não caia nesse tipo de pensamento. O que eu estou julgando aqui é o pensamento dele. O que eu estou julgando aqui é a sua ideologia. Ele julga a ideologia de outras pessoas, mas vive a sua própria. E como eu já disse nesse canal mais de uma vez, nenhum tipo de ideologia vem de Deus. Todo tipo de ideologia é um falso Deus na vida e no coração de uma pessoa. Fuja de ideologias. Não importa qual tipo de ideologia é. Viva a sola Escritura. Viva somente a Bíblia. Não viva fura e tradição. Viva a fé e a tradição bíblica, a tradição deixada por Cristo para nós. Esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado você que chegou até aqui e até a próxima.